Você já assistiu alguma continuação de filme e percebeu que aquele personagem importante tinha virado outro ator? Isso acontece muito mais do que você imagina. Inclusive em grandes produções do cinema, como Crepúsculo e De Volta para o Futuro. Já chegaram até a maquiar o novo ator para tentar mudar o rosto dele e deixar parecido com o rosto do ator antigo. O que, além de não dar certo, acabou se transformando num processo judicial. No vídeo de hoje, a gente vai ver alguns atores que foram substituídos, mas que a mudança deu completamente errada, e tentar entender porque mesmo fazendo sucesso, muitos filmes acabam substituindo atores importantes. Então, bora ver! Eu fiz minha família desaparecer. Esqueceram de Mim é um clássico de Natal e já foi exibido tantas vezes na TV aberta que é quase impossível você não ter assistido esse filme pelo menos uma vez. Inclusive, essa franquia é conhecida por ter uma das piores continuações, mas isso é assunto para outro vídeo. A questão é que os dois primeiros Esqueceram de Mim foram protagonizados pelo ator mirim Macaulay Culkin, que interpretou o Kevin, aquele garotinho loiro que foi acidentalmente esquecido em casa pelos pais durante uma viagem em família. Kevin, para! Então, para impedir que dois ladrões invadam sua casa, ele cria armadilhas dignas de jogos mortais. E tá explicado por que os pais esqueceram ele. Eu é que não ia querer dormir do lado dessa criança. Só que apesar do sucesso dos dois primeiros filmes, o ator, que tinha apenas 14 anos na época, não quis retornar para um terceiro Esqueceram de Mim, e se afastou dos cinemas depois de atuar no filme Riquinho por problemas familiares e o vício em substâncias ilícitas, as drogas, deixando os produtores com a tarefa de encontrar outro ator para o papel principal, o que foi tão difícil que eles resolveram substituir o personagem, que agora era um garoto chamado Alex Pruitt, interpretado pelo ator Alex de Lynch. Isso também não lhe pertence. O quê? Não é a sua arma. Essa é a sua arma. Como essa tentativa obviamente não deu certo, no quarto filme da franquia, eles trouxeram de volta o personagem Kevin, agora interpretado pelo ator Mike Weinberg. Mas mesmo com a volta de Kevin, o filme foi outro fracasso. E contrariando todos esses sinais do universo, os produtores não desistiram. Tanto que existem 6 Esqueceram de Mim, com o quinto e o sexto filme da franquia esquecendo novamente do Kevin e tendo outros atores interpretando novos protagonistas. Agora, se diferente de mim você não fazia ideia da existência de todas essas continuações, se sinta uma pessoa de sorte. Porque, como eu disse, algumas delas são consideradas horrorosas e entram na lista de piores continuações do cinema. De Volta para o Futuro é outro clássico e teve seu primeiro filme lançado em 1985. Se você já assistiu essa trilogia, talvez não tenha percebido a mudança de atores que ocorreu com o personagem George McFly, o pai do Marty McFly. Não acredito que você me emprestou o seu carro sem me dizer que ele tinha um ponto cego. Puxa vida. Eu podia ter morrido. Não, Biff, não. Eu não reparei que o carro tinha um ponto cego quando eu tava dirigindo, infelizmente. Oi, filho. No primeiro filme, o personagem foi vivido por Crispin Glover, que mandou muito bem no papel e se destacou pelo jeito que o personagem evoluiu ao longo da história. No entanto, Crispin Glover não retornou para reprisar seu papel em De Volta para o Futuro 2 e em De Volta para o Futuro 3. Existem várias razões para isso, como disputas contratuais e diferenças criativas com os produtores e com o diretor Robert Zemeckis, além de problemas nas negociações de salário que não agradaram o ator. Com a saída de Glover, a produção precisou se virar para seguir a história sem perder a continuidade do personagem e decidiram escalar o ator Jeffrey Wiseman para substituir Glover. Mas para manter a aparência, no caso a cara do George McFly, eles utilizaram uma combinação de maquiagem, próteses faciais e cenas recicladas do primeiro filme para criar a ilusão de que era a mesma pessoa. Além disso, em muitas cenas o George aparece de costas ou com o rosto parcialmente coberto, o que ajudou a disfarçar a troca de atores. Só que se você prestar atenção nessa cena aqui, você consegue ver ali do lado um pedido de like para esse vídeo, que inclusive ajuda demais na divulgação do canal.
Você também pode clicar no botão inscreva-se pra gente conseguir crescer cada vez mais. E se você estiver assistindo esse vídeo pela TV, dá pra usar o seu celular nesse QR Code que vai deixar tudo mais fácil. Agora, voltando pro vídeo. O problema é que a decisão de trocar o Crispin Glover e como isso foi feito, substituindo o ator por um novo e mantendo a aparência do antigo, deu o que falar na época. Tanto que Glover processou os produtores, dizendo que usar sua imagem sem permissão violava seus direitos, levantando um debate sobre os direitos dos atores em relação ao uso das suas semelhanças em filmes. E ele ganhou o caso. Apesar da mudança de ator, De Volta para o Futuro 2 e De Volta para o Futuro 3 continuaram o sucesso da franquia, consolidando seu lugar na cultura pop. E a mudança de atores interpretando George McFly, apesar de notada pelos fãs mais atentos, não diminuiu o impacto ou a popularidade da trilogia. Você tinha percebido essa mudança? Eu juro que eu nunca tinha percebido e achava que a maquiagem tinha sido usada só para deixar o ator com uma aparência mais envelhecida, já que claramente eles tinham idades muito parecidas enquanto interpretavam pai e filho. O filme A Múmia foi lançado em 1999, como uma refilmagem inspirada em um filme de 1932 com o mesmo nome. A intenção era que o filme fosse parte de uma série de terror, mas ele acabou se transformando em um blockbuster de aventura. E a atriz Rachel Weisz participou dos 2 primeiros filmes da franquia no papel de Evelyn, uma bibliotecária que se torna o par romântico do protagonista Rick O'Connell. Você tá aí? Quer parar de esconde-esconde vir logo? Vambora! O problema é que Rachel optou por não participar do terceiro filme. Um dos principais motivos citados pela mídia foi o roteiro, que a atriz supostamente não considerou atraente ou à altura dos trabalhos anteriores. E assim, pra falar a verdade, não é mesmo. Além disso, na época ela estava focada em projetos mais desafiadores artisticamente e em sua vida pessoal, o que pode ter influenciado na escolha de se afastar da franquia. Então não sobrou outra opção pros produtores que não fosse escalar uma atriz diferente pro papel. E a escolhida para interpretar Evelyn foi Maria Bello, mas a decisão não agradou aos fãs que sentiram falta da química original entre os personagens. Que tal a gente esquecer esse jantar? E aí, eu... né? Te ajudo a se inspirar lá em cima. Ai, que amor da sua parte. Mas eu tenho é que me sentar em frente àquela máquina de escrever até sair alguma coisa excitante. Só que esse foi só um dos problemas dessa continuação, que tem péssimas avaliações. Você acha que nesse caso seria melhor dar um fim na personagem anterior pro surgimento da nova personagem, ou eles só deveriam ter escolhido melhor a atriz substituta? Me conta nos comentários. Outra troca polêmica aconteceu em O Exterminador do Futuro, envolvendo a personagem Sarah Connor, interpretada inicialmente pela atriz Linda Hamilton. Tô atrasada. Eu também estou. Sarah Connor. Linda conquistou o público com a evolução da sua personagem nos 2 primeiros filmes da franquia, que começou no início dos anos 80. Quem assistiu se lembra que no primeiro longa, Sarah era apenas uma garçonete lutando pela sua vida contra uma máquina assassina. Mas na sequência ela se transformou em uma mulher durona e heróica que marcou a história da franquia. Não quero ninguém se mexendo! Não machuque meu pai! Vai pro chão! Vai pro chão! Sai da frente! Apesar do sucesso, Linda preferiu não participar das continuações, encerrando sua participação depois do segundo filme. Mesmo sem a presença de Sarah, outros filmes do Exterminador do Futuro chegaram aos cinemas, até que em 2015 a personagem retornou, mas agora interpretada por Emilia Clarke. Corre! Embora a atriz tenha conseguido captar alguns dos trejeitos e a forma de falar da atriz Linda Hamilton, sua atuação como Sarah Connor não agradou o público de modo geral. E aí, pra surpresa de todos, no 6º filme da franquia, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, lançado em 2019, Linda Hamilton saiu da sua aposentadoria e reassumiu o papel que pro público sempre foi dela. Bom, eu e John mudamos isso.
Mudamos o futuro. Salvamos 3 bilhões de vidas. Considerado um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos, O Silêncio dos Inocentes também tá na nossa lista. O longa, que faz parte da franquia Hannibal, tem como protagonista o personagem Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. Apesar do filme ser um pouco mais antigo, esse nome é muito famoso e com certeza você já ouviu falar. Pra ter noção da grandiosidade desse filme, ele ganhou as categorias mais importantes do Oscar de 1992, levando pra casa as estatuetas de melhor filme, atriz, ator, diretor e roteiro. Mas parece que esse pessoal do elenco tem algum problema com filmes que estão indo bem. E uma troca de ator significativa aconteceu em Hannibal de 2001, a sequência de O Silêncio dos Inocentes. Vim do outro lado do mundo para vê-la fugir, Clarice. É a atriz Judy Foster, que tinha interpretado a personagem Clarice Starling, foi substituída por Julianne Moore. Mas se você atuou em um dos filmes que foi um dos maiores sucessos do cinema e ganhou 5 Oscars, por que você não ia querer voltar para uma sequência? Bom, a atriz resolveu não retornar devido a divergências criativas com relação ao tom da sequência e a direção que o filme estava tomando. O filme foi então realizado com Julianne Moore, e embora ela tenha entregado uma ótima performance, a mudança de atriz foi sentida pelos fãs e críticos, gerando comparações inevitáveis entre as duas interpretações de Clarice. Uma das adaptações cinematográficas mais famosas dos últimos tempos é Crepúsculo, e eu não tô aqui dizendo que é bom ou que é ruim. Por favor, é só um jogo. Claro, por que não? Alguns de nós iam embora, vocês podem entrar. Rebatemos primeiro. Você pode amar ou odiar, mas é fato que todo mundo conhece a saga do vampiro coberto de purpurina, Edward, e do lobinho Jacob. E uma das coisas que eu nunca entendi é porque o Jacob tava sempre sem camisa. Mas não é sobre eles que eu vou falar agora. É sobre a personagem Victoria, interpretada pela atriz Rachelle Lefevre, nos 2 primeiros filmes da franquia, Crepúsculo e Lua Nova. Rachelle trouxe uma forte presença ameaçadora na personagem pelo desejo implacável de vingança contra Bella Swan. No entanto, quando chegou a hora de filmar Eclipse, o 3º filme da franquia, a produção anunciou que Bryce Dallas Howard substituiria Rachelle no papel. E como Victoria era uma vilã icônica da saga, claro que essa mudança foi muito comentada pelos fãs. Até porque é em Eclipse que a personagem tem mais destaque. A questão é, por que a atriz saiu? Oficialmente a produtora disse que foi por conflitos de agenda, mas Rachelle não concordou com a declaração e se posicionou publicamente contra a empresa. Ela contou que pediu 10 dias de folgas das filmagens, que duraram 3 meses porque ela tinha outro compromisso. Na verdade, ela precisava desse tempo para filmar outro filme, chamado A Minha Versão do Amor, mas a produtora se recusou a liberar ela. Então eles decidiram escalar outra pessoa para o papel, o que deixou Rachelle extremamente chateada. Por conta dessas acusações, a produtora soltou um novo comunicado dizendo que a atriz escondeu o compromisso com o outro filme pelo máximo de tempo possível, e disse que essa atitude da atriz foi uma falta de espírito colaborativo. Foi aí que Bryce Dallas Howard assumiu o papel de Victoria em Eclipse e trouxe a sua própria interpretação de Victoria. Apesar da polêmica e mesmo com a mudança de elenco, o filme foi um sucesso de bilheteria e a franquia seguiu com a fama e com os fãs. Apesar de eu ainda achar meio ruim. Pior do que a substituição de um ator é quando eles pegam um filme que deu certo, tentam criar uma continuação para conseguir mais dinheiro e destroem o que poderia ser uma franquia de sucesso. Aconteceram algumas vezes e eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Mas também tem aqueles filmes que ninguém espera nada, inclusive vão muito mal de bilheteria, só que são redescobertos com o tempo e se tornam clássicos. É raro, mas acontece com frequência. E para conferir é só clicar aqui. Até o próximo vídeo, tchau!